Meu nome é Simone Martins, professora da UF, e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa que eu faço na área de otimização. Antes de falar da pesquisa propriamente dita, né, eu vou falar da minha trajetória, né, como é que eu fui parar nessa área de pesquisa e otimização. Eu fiz graduação em engenharia na PUC, né, lá no início dos anos 80, a graduação era legal lá na PUC, que a gente fazia um ciclo básico de 2 anos, depois resolvi qual engenharia fazer. Então, eu resolvi fazer eletrônica digital, achei interessante essa área, e trabalhei num projeto da rede PUC, que era uma rede local, na época não existia, estava começando a internet, né? E aí eu achei muito legal o trabalho de iniciação científica e resolvi fazer mestrado nessa área de redes, né? E aí eu fiquei na PUC mesmo, fui fazer mestrado em informática e a minha dissertação foi especificar serviços que uma rede que transporta voz e dados, que hoje é super comum, né, podia fazer. Quando eu acabei meu mestrado, né, eu já estava estagiando no centro de pesquisa da IBM, que existia lá em São Conrado, não tem nada a ver com esse centro que existe hoje, né? Mas eles tinham bolsa de mestrado como tem hoje em dia. E quando eu acabei o mestrado, eu fiquei trabalhando como pesquisadora nesse centro de pesquisa, fazendo pesquisa junto com o Luiz Fernando Gomes Soares, que foi meu professor orientador na PUC, né? Quando acabaram esses 2 anos, o contrato era por 2 anos, meu namorado na época resolveu fazer pós-doutorado em física na Inglaterra e perguntou se eu não queria ir junto com ele. Aí eu falei, vamos. E aí quando cheguei lá, foi legal, porque tinha muitos amigos meus fazendo doutorado na University College de London, e eles conseguiram lá para mim falar com os professores, eu consegui trabalhar num projeto de pesquisa de fazer criptografia em redes locais. Fiquei 1 ano trabalhando lá, foi muito legal, gostei muito da atividade lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui lá conversar com o pessoal do centro de pesquisa, que agora estava lá na Presidente Vargas. Eles falaram, Simone, a gente está trabalhando com multimídia, você não quer trabalhar com isso? A IBM está lançando, anos 90, está lançando várias placas, e vários a gente está querendo fazer pesquisa nisso. Falei, legal, vou trabalhar aí, nessa área. Comecei a trabalhar com eles, e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar como analista de suporte para vendas dessas máquinas com essas capacidade de multimídia na IBM Brasil. E aí eu fui para lá, fiquei 1 ano lá, mas aí eu vi que realmente trabalhar em vendas, trabalhar nessa parte de máquina não era muito a minha praia, eu gostava mais de pesquisa. E aí eu resolvi então voltar para fazer doutorado na PUC. O professor Luiz Fernando Gomes Soares estava com muitos orientados, não podia me orientar. E aí eu fui falar com o professor Celso Ribeiro, que foi muito legal comigo. Falou, Simone, eu trabalhava em otimização, mas eu estou querendo trabalhar na área de paralelização. Esse algoritmo de otimização demanda muito tempo, você não se interessa? Aí eu falei, legal. E aí fiquei trabalhando com ele, fiz o doutorado lá. Quando acabei o doutorado, fiz 1 ano de pós-doutorado na própria PUC. Depois eu fui para o Laboratório Nacional de Computação Científica com uma bolsa de pós-doutorado também, para trabalhar na área de biologia computacional, que demanda muitos recursos. É legal a gente fazer algoritmos paralelos. E eu gosto dessa área de biologia. Fiquei 1 ano trabalhando lá. Aí pintou o concurso da UF para professor, né? Em segundo, o primeiro lugar não quis ficar. Aí em 2002 eu fui para o Instituto de Computação, que era ali ainda na Escola de Engenharia, depois, em 2015, que a gente foi para aquele prédio novo. Né? E aí, estou aí desde 2002. Então, eu vou falar um pouquinho dessa área de otimização, né? O que é essa área de otimização? O que a gente faz nessa área, né? A ideia é a gente ter um problema e a gente quer escolher uma solução que a gente chama de ótima para o problema. Só que o que é considerado uma solução ótima, né? Por exemplo, se você está projetando um carro, você pode querer minimizar a quantidade de gasolina que um carro utiliza por quilômetro, ou você pode, por exemplo, querer maximizar a velocidade que ele atinge. Né? Vai depender do objetivo que você está querendo fazer para aquele projeto. Então, tanto problemas quando a gente está querendo minimizar alguma coisa ou maximizar, são considerados problemas que a gente está querendo otimizar. O que a gente precisa definir para um problema para poder tratar ele como problema de otimização? Tem que definir uma função objetivo, cujo resultado da função objetiva a gente vai querer maximizar ou minimizar. Tem que definir quais são as variáveis que afetam esse valor da função objetivo, então qual o valor que a gente vai dar para essas variáveis e quais são as restrições que põem limite nas soluções que a gente pode ter para esse problema. Então, vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais claro para vocês. Suponha que eu quero passear e carregar, fazer um piquenique e levar nessa mochila aqui alguns itens, tá? Então, eu tenho uma garrafa de vinho, uma garrafa de guaraná, biscoito, um pacote de biscoito, banana, etc.
Cada um desses itens, eu tenho uma certa preferência. Por exemplo, eu tenho uma preferência 100, que é a minha maior preferência para uma garrafa de vinho, e tenho uma preferência 10, que é a minha maior preferência para uma maçã. E cada item desses tem um determinado peso, né? Então, a minha função objetiva aqui, no caso, eu quero maximizar o número de itens que eu prefiro colocar eles na mochila, né? Eu poderia colocar todos, mas eu tenho uma restrição que eu tenho peso que eu consigo carregar nessa mochila. Então, a minha variável aqui vai ser se esse item está ou não na mochila, por exemplo, né? Qual é a alocação? Vai ser a variável que vai dizer se o item vai entrar na minha mochila ou não. Então, eu posso resolver esse problema de uma forma exata, ou seja, eu enumero todas as combinações possíveis de elementos que eu posso colocar na mochila, né? Tiro aquelas que extrapolam o peso da mochila, que eu não posso carregar, e pego aquela que tem o maior valor de preferência minha, né? Isso é o que a gente chama de resolver um problema de força bruta. Quando eu tenho poucas combinações, isso resolve, beleza, tranquilo, mas quando eu tenho muitas combinações, começa a ficar impossível resolver dessa forma. Então, a gente tem vários algoritmos aqui, branch and bound, Cauchy, geração de colunas, que resolve esse problema de forma exata, mas não é essa área específica de pesquisa que eu trabalho. Eu trabalho com essa resolução que a gente chama de tentar resolver esse problema de forma heurística. Por exemplo, o que seria uma solução heurística para esse problema? Enquanto a mochila não atinge o peso máximo que eu consigo carregar, eu incluo um melhor item na mochila. O que é o melhor item? Aí vai ser uma heurística que eu vou usar, que a gente chama, né? Uma estratégia, né? Uma função que eu vou ter que definir para qual vai ser, o que eu vou considerar melhor item, né? O que tem a minha maior preferência, ou que tem o menor peso, eu vou colocar mais gente lá, ou que tem a maior relação preferência-peso, né? Então, isso aqui, de tal maneira que eu maximize, né, eu tenho uma mochila com o máximo das minhas preferências preenchidas, né? Então, essas técnicas heurísticas, elas não vão me dar a solução ótima, a melhor solução que eu posso ter. Vão me dar soluções, se eu fizer a heurística bem feita, elas vão me dar soluções de boa qualidade, não necessariamente ótima, não consigo provar que é ótimo, mas o tempo computacional que eu vou utilizar para resolver o problema é, em geral, menor que o método exato, né? Então, a gente faz várias pesquisas nessa área. Gerar heurísticas que vão gerar soluções iniciais e depois tentar melhorar essas heurísticas, que a gente chama de heurísticas de busca local. Meta-heurísticas, que é combinar essas heurísticas construtivas em busca local. Fazer, né, juntar essas técnicas heurísticas com métodos exatos. Juntar técnicas heurísticas com técnicas de mineração de dados. Isso aqui é uma hibridização que o professor Plastino gerou, né, bolou, né, desenvolveu e convidou para trabalhar com ele. A gente tem ótimos resultados nessa área, né? Então, a gente tem várias técnicas que a gente pode usar e desenvolver para aplicar em várias áreas de conhecimento. Por exemplo, eu estou trabalhando com alunos de doutorado em transporte de lixo, fazer rotas para os caminhões de lixo que sejam boas, né, que demorem menos tempo, que coletem uma quantidade de lixo, alocar frequências em canais de comunicação, por exemplo, em rede de celular. Eu tenho vários leitos que precisam ser alocados, tenho vários pacientes que precisam ser alocados em leitos em hospitais. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, em redes sociais, encontrar quem são os bons disseminadores de informação. Então, isso aqui são alguns exemplos de problemas que eu andei trabalhando e a gente tenta resolver de forma heurística. O que a gente precisa, né, para trabalhar nessa área? Gostar de programar, né, fazer a análise de algoritmos, bolar algoritmos, né, a gente basicamente está bolando algoritmos inteligentes para resolver esses problemas. E vocês vão adquirir capacidades em programação linear, inteira e metaheurística para vocês poderem modelar problemas da vida real nesses problemas matemáticos que podem ser resolvidos através dessas técnicas heurísticas. A gente tem, fora os recursos do Instituto de Computação, né? A gente tem também o Laboratório de Inteligência Computacional, que a gente tem duas salas, essas duas salas que vocês estão vendo aqui. Essa sala aqui, a gente tem uma sala que a gente pode ficar mais em equipamentos da Apple. Tem essa outra sala aqui que a gente tem equipamentos, clusters, GPUs, né? Que os pesquisadores da área podem utilizar. E o que eu acho importantíssimo, né, em pesquisa, né, em qualquer atividade, mas que me ajudou muito aqui, são as parcerias, né? Quando eu entrei na UF, o professor Satori, o professor Plastino me acolheram muito.
Logo me colocaram para orientar alunos de graduação, de pós-graduação, desenvolver pesquisa com eles, né? Foi muito legal e hoje em dia eu faço parceria com vários outros professores da UF e fora da UF. Alunos de graduação, importantíssimos, tivemos excelentes alunos de graduação, tanto em iniciação científica quanto em trabalhos finais de curso, né? Alunos de pós-graduação que fazem mestrado, doutorado, né? Então, se vocês estiverem interessados, gente, é só me contactar, que a gente tem vários programas aí que estão precisando de gente para trabalhar na área, tá? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e um abraço para todos.